E aí eu acho que vocês devem ter visto o que aconteceu, né, nesse imbróglio todo. Teve uma nota de repúdio dos trabalhadores do turismo de Joinville, ficando do lado do Jair, que foi o trabalhador que foi demitido, né, da loja. E aí, enfim, vamos comentar sobre esse caso aqui, porque eu quero dar a minha visão, a minha pequena opinião a respeito disso que aconteceu, né? O que aconteceu foi que o padre Fábio de Mello está em Joinville, ou estava visitando Joinville, foi numa loja da Havana. Eu nem conhecia essa loja, inclusive. E foi comprar doce de leite, 2 potes de doce de leite light, diet, sem açúcar. E aí ele foi, e aí ele não estava sozinho, estava ele e um amigo, né, dele. E aí ele disse, o padre Fábio de Mello contando que ele estava sem carteira, e aí esse amigo dele pegou esses 2 potes e foi lá. E aí passou lá no caixa e deu um valor superior ao que ele estava achando que daria. Aí ele fala: não, mas como assim? O valor é tanto, como que a soma dá isso? E aí a moça fala: então deve estar errado na prateleira. E aí chama o gerente, aí o gerente vai lá e fala: o valor estava equivocado, o valor correto é esse aqui, sei lá, era R$ 40, mas o valor correto é 60, e é esse o valor. E aí sai. E aí o padre Fábio de Mello vai para as redes sociais para dizer que isso é errado, que isso é um equívoco, porque, na verdade, pelos direitos do trabalhador, pelos direitos do consumidor, o preço, não interessa se está o preço certo ou o preço errado, o que interessa é o preço que está anunciado. E se o preço que estava anunciado era aquele, eles tinham que vender por aquele preço que estava anunciado, né, e tal, e que nenhuma loja está acima do direito do consumidor, e que o gerente foi muito infeliz, foi muito grosso e tananã. Como o padre Fábio de Mello deu a localidade, Joinville, qual a loja e qual o cargo, que foi o gerente, foi muito fácil saberem quem era, o negócio viralizou e o gerente foi demitido. E aí o gerente veio a público para falar depois, para dizer que estava muito mal e tal. E aí, quais as questões nisso? Aí, a minha visão. É, tem dois lados disso, né? Quer dizer, dois lados não, tem alguns lados. Primeiro, eu vi que muita gente falando assim: o padre Fábio de Mello não está errado, porque realmente esse é o direito do consumidor, a loja estava errada, pipipipopopó. É, ou então, eu vi gente falando assim: porque esse cara, o gerente, né, que foi demitido, nossa, esse vídeo dele tá muito esquisito. Nossa, porque ele não fala de forma clara o que aconteceu. Nossa, eu acredito muito mais no padre Fábio de Mello, não sei o que, nananana. Como se fosse uma briga de quem tá certo, de quem fala a verdade e quem não fala, né? Porque o padre Fábio de Mello, depois de saber que o cara foi demitido, voltou para dizer que não, ele está dizendo que eu estou mentindo, mas eu não tenho por que mentir, porque aconteceu assim, assim, assado. Gente, as duas visões, as duas falas do que aconteceu, tanto do gerente quanto do padre Fábio de Mello, elas não são necessariamente contraditórias, no sentido de um tá falando a verdade e o outro tá falando mentira. A questão é que cada um tá do seu lado da narrativa. Então, o padre Fábio de Mello tá do lado falando que achou que o cara foi grosseiro, e o cara tá do outro lado falando: não, eu só informei o preço correto. Assim, e aí, o padre Fábio de Mello está errado quando ele diz que a lei do consumidor é para todo mundo e que blá, blá, blá. Não, ele não está errado. Porém, gente, eu acho que ele está muito equivocado quando ele usa o tamanho da influência dele para fazer uma reclamação como essa, sabe? E a gente tem visto muita gente ao longo do tempo fazer isso. A Kéfera foi uma que fez isso, né? E deu até BO para ela porque ela foi processada e perdeu. Eu não sei se vocês se lembram desse caso, que ela entrou no Uber e ela entrou com uma marmita e ela estava comendo a marmita dentro do Uber, e aí o cara falou que não era para ela comer e tal.
E aí ele fala: sai do meu carro, não é para você comer aqui. E aí ela fica nervosa e tal, não sei o que, pega o celular dela, mostra quem é o cara, mostra a placa do carro e tal. E aí a galera que acompanhava ela na época, isso, enfim, há muitos anos atrás, foi lá e, enfim, possibilitou o cara de trabalhar, porque ficavam ligando pro cara, porque ficavam não sei o que, nananana. Enfim, foram para cima do cara e pela internet mesmo, impossibilitaram ele de trabalhar, porque ele trabalhava com Uber aplicativo, né? Enfim. Aí teve a Camila Loures, que fez isso também. Ah, que o cara do Uber não deixou ela fechar a janela do carro, porque estava na época de Covid. Então você tinha que andar com os vidros abertos e ela queria fechar o vidro. O cara falou não e falou: então tá achando ruim, então desce do carro. E aí ela fez a mesma coisa, foi pra internet para reclamar do cara, não sei o que, nananana. E aí o padre Fábio de Mello agora faz a mesma coisa. E, gente, isso eu considero de uma mesquinharia muito grande. E mais do que isso, de uma falta de responsabilidade muito grande. Porque o padre Fábio de Mello, além da questão de ele ser padre, que muita gente está colocando, meu Deus, um padre, piriri pororó, a questão é que ele é uma figura pública. Ele é uma pessoa famosa, ele é uma pessoa conhecida. Então ele sabe disso. Ele sabe que quando ele vem a público para reclamar de uma coisa, essa coisa não vai ficar circunscrita a poucas pessoas. Vai para o Brasil inteiro, vai para milhões de pessoas. E foi nisso que o cara foi demitido. E para o padre Fábio de Mello, é só mais um momento chato, e embaraçoso e sem noção que ele passou e vida que segue. Para o trabalhador, mudou a vida do cara completamente. Era um cara que até o momento tinha emprego, era gerente de uma loja. Depois que o padre Fábio de Mello passou lá, não gostou da maneira como foi atendido e resolveu expor isso para milhares de pessoas, agora o cara é um cara desempregado, gente. Desempregado. Sabe o que é isso? Sabe o que é passar uma pessoa sei lá, por minutos na sua vida e de repente você está desempregado porque essa pessoa resolveu reclamar para milhares de pessoas? Eu acho que é muita falta de responsabilidade de entender a força que você tem, sabe? Porque aí, e eu acho mais mesquinho porque o padre Fábio de Mello ele fica nessa, não, mas eu estou certo, porque eu não tenho por que mentir. Ah, eu lamento que ele foi demitido, mas não sei o que. Cara, não tem mais. Você quer mais o quê? Você quer que o cara, o trabalhador, ajoelhe e fale: meu Deus, padre Fábio de Mello, realmente eu fiz tudo errado, me perdoe, eu sinto muito. O que você quer mais? O cara perdeu o emprego. Não tá bom, não? Sabe? Chega, chega, passou assim, para mim passou de todos os limites. E quem é uma pessoa pública, quem tem milhares de pessoas acompanhando essa pessoa, milhões, essa pessoa ela tem que parar para pensar, cara, eu reclamar de qualquer coisa, eu falar de qualquer pessoa, não é um simples falar, não é um simples comentário. Eu posso mudar drasticamente a vida daquela pessoa por um erro, por um dia ruim, por uma, sabe, por um erro que ele cometeu. Ainda que a gente considere que o gerente estivesse completamente errado, tá? Mas é isso que tem que acontecer quando um padre passa na sua vida, sabe? Cara, é assim, eu achei de uma. E ele continuar ainda, ele não parar e pensar, caramba, isso foi longe demais. Dá a sensação que era isso que ele queria mesmo. Que o cara fosse punido com o extremo rigor mesmo. Ele queria que viralizasse mesmo e que aparecesse para o máximo de pessoas possível, porque ele fala a cidade, fala a loja, fala o cargo do cara, fala tudo, e é isso. E o que deixou ele insatisfeito não foi que o cara foi demitido, não. Foi que o cara não veio a público para dizer: não, senhor padre Fábio de Mello, o senhor está certíssimo. Minha culpa, minha máxima culpa. Além do cara ser demitido, ele queria mais, queria isso também. E aí muita gente falando assim, nossa, mas o padre Fábio de Mello falou de forma muito mais clara. Óbvio, né, gente? O cara, além de ser padre, o cara é figura pública.
Tá figurinha carimbada na TV Globo. Falar para a câmera é a coisa que ele mais faz na vida dele, o padre Fábio de Mello. Falar para as pessoas e falar para a câmera ainda. A gente está falando de um versus isso, um cara anônimo. Um cara que não é influencer, um cara que é gerente, um cara que até ontem ninguém conhecia ele, além do círculo próximo. E que foi jogado nessa situação nacional, midiática, porque o padre Fábio de Mello quis muito mostrar que ele estava certo, por conta de 2 potes de doce de leite. E eu considero isso extremamente desproporcional e mesquinho da parte do padre Fábio de Mello, ainda que ele esteja certo. Porque ele colocou essa situação para milhares de pessoas de forma desnecessária. Desnecessária. E é isso, agora o cara tá desempregado. É um cara que é casado, então agora a renda familiar dele foi, sei lá, reduzida pela metade, talvez menos, talvez mais, dependendo do quanto o companheiro dele ganha. Imagina se fosse só ele empregado na família. Imagina se esse gerente é arrimo de família. Uma família toda sem a sua renda, porque o padre Fábio de Mello viu o preço errado, viu o preço errado lá dos potes de doce de leite. Na moral, sério mesmo, gente. Não é possível. Eu não entendo como o padre Fábio de Mello pode olhar para isso e achar que é razoável. Não, tudo bem ele perder a renda familiar dele, porque ele me tratou mal com relação ao preço dos potes de doce de leite. Isso tudo bem. O que não tá tudo bem é ele falar que eu não tô certo. É isso que não tá tudo bem. Verdade, ainda não vi ninguém defender o padre, fora aquilo que a gente já sabe sobre o Código de Defesa do Consumidor. Eu vi algumas pessoas, vi no Twitter especificamente, dizendo: ai, mas nossa, quando saiu o vídeo do gerente, né, que foi demitido. Nossa, mas nossa, ele fala de uma maneira muito esquisita. O padre foi muito mais claro, já é óbvio, é óbvio. Nem todo mundo nasceu para falar para a câmera, não, tá, gente? As pessoas têm uma ideia de que todo mundo é blogueiro, todo mundo é blogueira, e aí, às vezes, as pessoas, inclusive, ficam com essa, ai, por que, que meus vídeos não viralizam? Ai, por que, que não sei o quê? Ai, por que, que ninguém me segue? Às vezes é porque você não nasceu para fazer isso, tá? Acontece. Ai, esse padre se perdeu faz tempo. Sei lá, eu acho que. Não sei. Não sei se ele se perdeu ou não. Acho que esse é o caminho em que ele sempre esteve. E eu não sou católica, então não posso falar muito nesse sentido. Sim, não é uma porção de certo e errado, e sim de proporção das coisas. Exatamente, Kaline. Muito desproporcional. Muito desproporcional. É mudar a vida da pessoa, é fazer uma pessoa perder o emprego, perder a sua renda familiar, a troco de 2 potes de leite, de leite, doce de leite sem açúcar, sabe? O padre ainda gravou um vídeo falando que está mal e tal, mas ele não reconhece o estrago na vida do cara. Achei ele egoísta. Pois é, porque é tudo sobre ele, né? É tudo sobre ele. Então, e você vê, cara, e desculpa, o gerente pode estar errado, mas você vê que a loja não está vazia. É uma cafeteria. Tem algumas pessoas na cafeteria. Então, assim, cara, vão me tirar do meu trabalho. A caixa tem que tirar do meu trabalho. Porque o outro tá querendo pagar mais barato no pote de doce de leite, porque ele não viu o preço. Ai, sabe? Tem hora também. E é tudo sobre ele. Ele tá mal
porque a repercussão, em vez do ódio ir pro gerente, como ele queria que fosse, sabe? Foi para ele. As pessoas estão olhando e falando, cara, sério? E ele tá assim, não, gente, ele é que foi mal educado, ó. Fiquem bravos com ele, não é comigo. O padre já se pronunciou várias vezes, Gislaine. Que esse padre mais feio foi se pronunciar. Mas nunca para dizer realmente foi desproporcional. Eu usei a minha influência de forma irresponsável e eu não queria que isso tivesse acontecido. Não, para isso ele não se pronunciou, não. Mas para dizer que ele está certo, ele se pronunciou já. Enfim, e eu achei. É isso, sem noção. E é bem o que já foi falado aqui mesmo. Não é sobre quem está certo e quem está errado. É sobre a proporção das coisas. Muito desproporcional. E quem tem uma vida pública, uma imagem pública, quem tem muitas pessoas seguindo, muitas pessoas acompanhando, é, e eu imagino, especialmente quem é padre, tem que ter a dimensão das coisas que faz, a responsabilidade das coisas que faz. Sabe? Se eu abro a câmera e falo assim, gente, então, aqui na minha cidade, no restaurante tal, o gerente falou isso, aquilo, e foi muito não sei o que, sabe? Eu quero o que com isso? Porque resolver não vai. E aí, gente, tem essa questão, assim. Tem muita gente tratando stories de Instagram como se fosse um lugar de resolver as coisas. Não é. Não é. Tá? Ah, mas é porque os meus direitos do consumidor foi violado. Você vai falar isso na loja. Ah, e aí você vai resolver lá. Ou você compra, ou você fala, não vai resolver, vou deixar os potes aí então. Ah, não estou satisfeito, vou lá no Reclame Aqui, vou lá no consumidor.gov, sei lá, sabe? Fazer minha reclamação como um consumidor. Agora, ir para os stories, usar o fato de você ser uma figura pública para uma questão como essa, ou para qualquer outra, né? Aí às vezes a pessoa briga com alguém, né? Aí vai lá para os stories achando que vai. Não vai, gente. Stories não é lugar de resolver as coisas. Não é. É lugar de você colocar lenha na fogueira. E aí vai ser bom colocar lenha na fogueira. O que você ganha com isso? Né?